Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa aula de português. Hoje são 22 de junho. Nós vamos começar, então, aqui relembrando um pouquinho do que nós fizemos ontem, que foi a leitura de um texto que mostra pra gente bastante qual é a importância da pontuação. Nós lemos o texto A Herança, que fala de um homem rico que estava muito doente, que escreveu em um pedacinho de papel para quem ele deixaria todos os seus bens. E na divisão de bens, como não tinha pontuação no texto, cada interessado fez a pontuação como queria, né? O sobrinho pontuou a frase desse homem doente, deixando para ele todos os seus bens. Ele colocou assim, ó, deixe meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Né? Aí veio outra pessoa, que foi a irmã desse homem que morreu, e falou assim: deixe meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Vem o padeiro, fez a sua pontuação, né? Deixe meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E depois vem um representante dos pobres e faz a pontuação, né? Deixe meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Né? Então ele continua, né, a pontuação, e aí o juiz dá para esse representante dos pobres, né? E vocês fizeram essa atividade, vocês se lembram? Falando sobre o assunto do texto. Quantos personagens que disputavam herança? Qual é o tipo de texto? Qual o título do texto e qual o autor? Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? Os sinais de pontuação são diferentes? Justifique. E sim, hoje nós vamos fazer essa atividade aqui, ó. Diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo. Então, você vai colocar como que é o nome desse sinal de pontuação, como que é o nome desse ponto, desse. E para que ele serve, tá? Se você tiver dúvida, dá uma corridinha lá no Google, dá uma pesquisadinha para você preencher a sua atividade para a gente corrigir depois, tá bom? Qual a sua opinião sobre a atitude do juiz? Você acha que ele foi justo ou não? O que vocês acham? Se você fosse o juiz, o que você faria? Você também daria os bens aos pobres? E aí? Por quê? Como você pontuaria esse texto se fosse? Se você fosse o neto, se você fosse a neta, se você fosse Renata, se você fosse o filho, se você fosse Elisa. Então, nós temos aqui vários personagens, certo? Qual que é esse texto, professor? Esse aqui, ó. Esse presente é para meu neto, não para minha neta. Também não pensa em dá-lo para Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho, jamais será dado para minha nora Elisa. Tá? Se você fosse o neto, como é que você pontuaria esse texto? Para que ele ganhasse o presente, né? Depois, como é que a neta vai fazer para ganhar o presente? Só pontuando esse texto. Então, você vai copiar o texto aqui novamente e vai pontuá-lo, tá? Aqui vale a ajuda da família de vocês, tá? Se você fosse Renata, como é que você faria a pontuação? Esse presente é para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Penso em dá-lo para a Renata, minha melhor amiga, vírgula. Tá? Se você fosse o filho, esse presente para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Pensa em dá-lo para a Renata, minha melhor amiga? Não. É para meu filho. Jamais será dado para minha nora Elisa. E se você fosse Elisa? Como é que faria? Como é que ficaria? Esse presente para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Pensa em dá-lo para a Renata, minha melhor amiga? Não. Não é para meu filho. Jamais será dado para minha nora Elisa. Como é que vocês pontuariam esse texto? Tá? Caprichem nessas pontuações. Veja quais intenções que vocês têm que dar.
E assim que vocês terminarem, podem me mandar a foto da atividade de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Hoje a gente já finaliza essa atividade aqui sobre os sinais de pontuações do texto A Herança, tá certo? Um beijo, até mais. Tchau!